O que o tema é fácil, não é? O tema se passa em 15 minutos, qual é o problema? A prática clínica não sabe qual é o papel do mas ele sabe em 15 minutos, não é? Não, eu trouxe uma coisa diferente. Eu trouxe aqui um exemplo típico. No fundo, estamos lá com medicina geral familiar, porque eu acho que isto é um exemplo típico para nos mostrar. Eu às vezes relaciono aos meus alunos, aos meus internos. Se acreditam que a ciência é importante como base de apoio à decisão clínica, preparem-se porque vão ter surpresas muito desagradáveis. Eu calculo que 60% que a gente faça, mais ou menos, seja evidence-based. Pronto, pequenas diferenças, mais um medicamento, um antibiótico, não é por aí que vai dar 60%. Os outros 40%, 30%, o que a gente faz é totalmente inútil. Não tem mais pequeno impacto sobre o prognóstico doente. Zero. Estou a falar, baseado na boa evidência, como é óbvio. O que me preocupa são aqueles 10% de coisas que nós fazemos fazemos mais mal que bem. Sistematicamente, durante dezenas de anos. Ok? Portanto, eu aqui resolvi trazer aqui esta coisa de uma lesão do risco cardiovascular. Como é que está a tua hipertensão? Medem a tensão e depois, a partir de certa altura, liga-se o tensiómetro e diz, tem que tratar, certo? Certo? Há mais outro critério para tratar a hipertensão? Valores, números. Não interessa quais são os números. Números. Ele vai subir sentido. E o colesterol? É uma coisa, não é? Tem um número, vai subindo, chega a limiar, cada um terá o seu. Vou tratar. Certo? Base, nós tentamos educar os doentes e tentamos não chegar a limiar e tentamos... Não, mas eu estou a perguntar, não, tudo bem, não, eu estou a perguntar quanto é a hipertensão, como é que vocês estão no momento de decisão para tratar uma hipertensão. A hipertensão é uma medida e no colesterol, à sua maneira, é um valor. Pronto, é isso que eu quero dizer. E é isso que nos tem ensinado, é isso que nos tem dito, que é assim que deve ser feito. Pois bem, não é assim que deve ser feito. Deixamos tentar convencer o contrário. Vamos dar um exemplo de como é que a ciência nos pode ajudar a improvir a nossa prática clínica. Não quero convencer ninguém. Nem estou convencido que no fim da conversa de avós, vocês sejam muito convencidos daquilo que eu vos disse. Mas é mostrar o que é hardcore dados científicos nos mostra. Eu gostava de começar por definir o que é um risco absoluto e o que são fatores de risco. Pode parecer que é uma coisa simples, mas não é. Depois, vamos responder a 4 perguntas rapidamente. Qual é a influência de muitos fatores de risco no risco absoluto? Depois, qual é a influência do risco absoluto nos benefícios do tratamento? Depois, como é que se pode calcular o risco absoluto na prática clínica? E depois, as abordagens do risco cardiovascular baseado no risco absoluto são apropriadas, são práticas, podem ser realizadas, isto tudo que eu vou dizer é possível? Bom, o risco absoluto é a probabilidade que um doente tenha um evento cardiovascular durante um determinado período de tempo. Ok? É tão simples como isto. Primeira noção, nenhum fator de risco individual tem um efeito independente ou isolado do risco cardiovascular absoluto. Este é determinado pela interação de todos os fatores de risco. Primeira noção. Não é possível determinar a importância clínica de um fator de risco se isolado de todos os outros. Segunda noção. Os benefícios em relação aos fatores de risco são diretamente proporcionais ao risco absoluto prévio, ou seja, quanto mais alto é o risco de base dos doentes, mais eficaz é a terapêutica. Daí que a medicina preventiva tem problemas gravíssimos que a oncologia não tem. Com o risco de base baixinho, como os doentes de baixo risco têm cuidados primários, a capacidade de ter um benefício numa intervenção preventiva é muitíssimo mais pequena do que quando alguém tem um cancro. Okay? Estas noções que aqui estão são as noções a partir do qual eu gostaria agora de vos defender uma abordagem um pouco diferente. Doentes com tensão arterial, quais são as implicações? Doentes com tensão arterial normal e um risco absoluto elevado podem apresentar um benefício maior com a modulação da tensão arterial que doentes hipertensos, mas com risco absoluto menor. Portanto, os números não importam. Importam relativamente. É o fator de risco global que nos interessa. Um doente pode ter 15, 10 e ter 20 vezes menos riscos do que o doente que tem 14, 8,5, mas tem mais 2 riscos. No tratamento de hipertensão, daquela tensão. Isso é o caso típico dos diabéticos, como sabem. Na determinação dos benefícios da modulação de um fator de risco individual, na determinação dos benefícios, seja qual for o seu nível, deve calcular-se o risco de base antes de começar a tratar. Ou seja, chama-se isto a colocação dos doentes em subgrupos de risco. E isso serve-nos, acima de tudo, para nós depois podermos decidir qual é a nossa agressividade no tratamento destes doentes. Os níveis de fatores de risco individuais devem ser contextualizados antes de serem modulados, isto é, devemos olhar para o conjunto dos fatores de risco e vamos usar a tensão arterial e o colesterol como exemplos. Então, aqueles são os mais habituais
mais interessante. Isto são dados de um estudo, mais do que um estudo, concatenados, estudos de hipertensão arterial graves primários, e o que aqui mostra uma coisa muito interessante. Temos aqui o risco relativo e com os intervalos de confiança de eventos cardiovasculares, e o que temos aqui é a relação entre a pressão arterial sistólica e a doença coronária, aqui é entre o nível de colesterol e a doença coronária, aqui é entre a tensão arterial sistólica e a acidente vascular cerebral, e aqui é entre a tensão arterial diastólica e a acidente vascular cerebral. Tudo bem. A tensão arterial é, acima de tudo, importante para o acidente vascular cerebral, o colesterol é muito importante para a doença coronária. Muito bem. Mas vale a pena analisar isto. Em abscissa temos o risco, portanto, isto são riscos cada vez mais progressivos, e no eixo X temos os valores. E o que é interessante é que há aqui uma coisa que não é nada interessante. Quanto mais alto for os valores, mais alto é o risco, certo? A parte interessante qual é? Olhem para lá. Eu estou a falar assim, estou aqui os meus alunos todos, desculpem as pessoas, mas estou aqui os meus alunos. Digam lá. Há aqui uma coisa muito interessante. Podia ser em... Não, é que há um valor que é normal, mas se eu baixar, o risco baixa. Não, mas isto tem a sua graça. O valor do colesterol aqui é mais ou menos este, 5,5. Mas se eu baixar de 5,5 para 5, o risco baixa. Se eu espetar a hipotensão nos doentes, o risco baixa. Onde é muito interessante, eu começo a perguntar então o que é normal. Porque se o normal for o nível mais baixo de risco, então não é normal. Ou melhor, mas... Por que eu estou a mostrar isto? Porque todos nós temos a sensação de que se tiver um fator de risco aumentado ou diminuído, se o controlar para o normal, tem um problema resolvido. Mentira. Porque, como sabem, hoje em dia, para fazer a nossa vida ainda mais miserável, depende do medicamento que eu utilizo para baixar os fatores de risco. Uns têm efeitos, baixo fator de risco na mesma, e outros não têm efeito coisa nenhuma. Países beta-bloqueanos na doença vascular cerebral, não têm hipertensão. Ok? É interessante, não é? Primeiro ponto. Depois, o que mostra aqui este quadro, isto é uma referência de uma senhora de 50 anos, não fumadora, não diabética, com colesterol normal e hipertensão normal, e isto tem a ver com os níveis de colesterol. Em diversos níveis de colesterol, e que juntamos progressivamente mais fatores de risco, nós vemos é que o nível de colesterol por si só vai aumentando o risco, mas a cada novo fator de risco ele vai aumentando exponencialmente. Isto é para o colesterol, isto é para a hipertensão. A diversos níveis de hipertensão, os doentes de baixo risco ganham, os doentes de alto risco também ganham. Ganham muito mais que os doentes de baixo risco. Portanto, aqui eu diria que provavelmente o que seria interessante discutir era qual é a influência de muitos fatores de risco no risco cardiovascular absoluto, que é isto que nos interessa aqui definir. Para depois decidir o que é que vamos tratar, como é que vamos tratar, e não vamos discutir com o que é que vamos tratar. Okay? Vamos partir do princípio que tudo é igual, neste caso, é mais fácil. O risco absoluto é determinado pela interação pelos fatores de risco presentes no mesmo doente e não por cada um individualmente. Os fatores mais poderosos não são moduláveis. Vamos tirar isto, quase não fui a tempo. Quais são os fatores de risco mais importantes? Os 5 rejos dos riscos do cardiovascular. Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e... Não. E colesterol, claro. Os outros são, mas são menos. Eu tenho vez contei, havia putativos 35 fatores de risco, portanto, fechadas, são todos estudos que estão a olhar para aqueles doentes, também não vale nada. As homocistemas, já lhes falo nada. Estes são o facto que são os mas são os que são moduláveis, porque os mais importantes são estes. Sim, senhor, a idade. Eu estava a falar de moduláveis. A idade, a carga genética, o sexo, a doença cardiovascular prévia e alterações fisiopatológicas. Quando doentes já aparece com o hipertrofia ventricular esquerda. Isto é muito mais importante, do ponto de vista do prognóstico deste doente, do que qualquer tensão arterial ou colesterol que este doente tenha. Mas este já não pode fazer nada. Aparecem-nos assim, já estão assim, não se pode fazer nada. Ou seja, por outras palavras, eu hoje não consigo fazer aquilo que é modelá-lo, que era a ideia que eu tinha para vos trazer aqui hoje. Os fatores individuais têm um efeito pequeno no risco absoluto, na ausência de outros fatores de risco. Mas um efeito marcado, quando os fatores de risco são todos juntos. Isto é absolutamente essencial de se compreender. Estamos a falar de estudos epidemiológicos de base populacional, com centenas de milhares de doentes que estão nestes ensaios clínicos. Eu estou a falar da comparação entre estudos observacionais e ensaios clínicos. Isto que eu estou a mostrar são resultados concatenados dos estudos observacionais e ensaios clínicos. O que tem o poder de termos uma ideia do que é eficácia e também uma ideia do que é efetividade. Isto é uma realidade. Isto parece ser verdade. Isto parece ser verdade. Ok, qual é o risco absoluto? Aquilo que eu vos dizia.
Isto é um estudo, é um conjunto de estudos, em que eles foram olhar para os doentes no tratamento da tensão arterial, o efeito na diminuição dos acidentes cardiovasculares. O que é que nós vemos? Vemos que quer no tratamento com o controle dos dois casos, os que já tinham acidentes cardiovasculares, ou seja, com o risco de base muito maior, têm um impacto muito maior, quase 3 vezes superior ao doente que não tem acidentes cardiovasculares. Ou seja, os doentes de baixo risco ganham muito pouco em relação aos doentes de alto risco. Isto que podia parecer intuitivo, não é. Não é. Daí eu ser altamente crítico da medicina preventiva, ser altamente conservador na medicina preventiva, ser muito agressivo na prevenção secundária. A prevenção primária para mim é uma história um bocadinho mal contada, a prevenção secundária não, é outra música. E nós estamos a fazer muitas vezes. Andamos a tratar exageradamente os doentes de baixo risco, para depois não tratarmos capazmente os doentes com alto risco. Eu estou a dizer que é fácil, não estou a dizer que um doente com 5 fatores de risco cada vez que é fácil de tratar, porque não é. Estou a dizer agora conceptualmente falando. A velhinha gordinha que tem TPLC, diabetes, osteoartrite do joelho, colesterol e hipertensão, não é uma doente fácil de tratar. Não vamos agora aqui a concentrar na parte, só concentrar conceptualmente. E aqui está isto são dados recentes, mas são dados que até se encontram em muitos lados. Estou quase a terminar. Como é que se pode calcular o risco absoluto cardiovascular na prática clínica? Bom, em primeiro lugar, nós somos péssimos a calcular riscos. Over and over again, cada vez que eu vou olhar para os estudos, os médicos são uma desgraça a calcular riscos. Somos exageradões, não é? Depois chega uma coisa psicológica, conforta-nos pensar que nós fazemos as coisas pelos doentes. As enfermeiras são melhores que nós, já são um bocadinho mais ponderadas, já acham que as coisas são um bocadinho menos. E de facto, há uma série de vezes, eu aconselho este, que é muito interessante, e porque a especialidade também é importante. Nós, internistas, vocês médicos de comunicação, somos mais tranquilos. O cardiologista como sabem, metade são eletricistas, outros são canalizadores, e os poucos clínicos que há, eu só conheço um, aquele que trata, o cardiologista toma conta dos doentes, eu conheço para aí um ou dois, que não faz nada, não faz nem cateterismos, nem só se toma conta dos doentes. Esse raro é habitualmente muito agressivo, porque, como é óbvio, quando nós nos concentramos numa única especialidade, essa é a especialidade. O resto não querem saber. Se o homem é cirrótico ou não, uma barriga deste tamanho, não tem problema. Ele não é sensível à barriga deste tamanho, digo eu. Não há aqui nenhum cardiologista, não? Ok. É claro, temos imensos sistemas de prevenção de risco. Portanto, esta papinha está feita. Ok? Eu mostro o Euroscore, que é aquele que eu acho que é a via mais fácil, é aquele que acima de tudo está validado para nós europeus, os outros nem tanto. E, portanto, as abordagens, para terminar, as abordagens baseadas no risco absoluto para a modulação do risco cardiovascular são apropriadas? São possíveis de fazer? Ao estudo neozelandês, em amostra aleatória da população global, e são registros doentes, eles foram olhar para, identificaram que 12% dos doentes, 46 mil doentes, estavam a fazer antihipertensores com uma baixa calculada de cerca de 1.700 eventos nos 5 anos seguintes. Ok? O que é uma boa média, isto é um bom impacto, isto é um bom trabalho. Simplesmente, se eles aplicassem a certificação de risco global e se tratassem apenas os doentes com risco superior a 15%, ok, de acordo. Eu olho mais para os 10%, a 15% é um bocadinho confortável, mas 15% é aquilo que a literatura classicamente diz, é de alto risco. Até 5% é baixo risco, de 5% a 15% é risco médio, acima de 15% é que é alto risco. Mesmo nos estudos epidemiológicos é assim que é classificado. Se tratassem para os doentes com risco acima de 15%, aumentariam em 40% os eventos prevenidos, este número, com menos de 10% de doentes tratados. E isto é muito interessante, porque nos dá a ideia perfeita de que a abordagem clássica dos fatores de risco individuais tem problemas. É menos eficaz que nós podemos pensar. Bom, resumindo e concluindo. E uma vez mais, eu trouxe isto aqui, porque isto é a ciência mais sólida, mais inteligente e mais bem fundamentada que eu conheço. Que é este estudo epidemiológico e cardiologia. São estudos, os cardiologistas são os príncipes da investigação clínica. São os tipos que fazem os melhores estudos, são os tipos que fazem, o modelo é muito bonito, é muito intuitivo, sai tudo direitinho. Comparado com o cancro, por exemplo, é uma desgraça completa os estudos de cancro, como vocês sabem. Mesmo os próprios estudos gastroenterológicos, de rim é outra desgraça completa, não é? Aqui não, os cardiologistas fazem estudos muito bonitos. Conclusões. O tema de fator de risco deverá ser preferencialmente iniciado em doentes considerados de alto risco. E eu não vou dar porcentagens, vou-vos dizer que provavelmente isto é o que penso que todos concordam, que será o doente de alto risco. Aqui estou já empurrado entre os 10% e os 15%. Estou a ser um bocadinho mais conservador. Sob o ponto de vista de medicina preventiva, o que importa é o risco absoluto do doente. Os benefícios na modulação de um ou mais fator de risco estão relacionados com o risco de base do doente individual. Lembram-se daquele slide que vos mostrei, a síndrome de cardiovascular, que tem muita hipertensão. Alguns doentes com níveis normais ou subnormais de tensão arterial e colesterol, mas com risco
absoluto elevado, beneficiam mais da baixa destes fatores de risco do que um outro doente com uma hipertensão isolada ou uma hipercolesterolemia isolada. Não é possível determinar o benefício da modulação do fator de risco individual sem olhar globalmente para os doentes. Okay? A capacidade dos clínicos de prever o risco absoluto não é boa. Existe evidência que a abordagem da prevenção, tendo em conta o risco absoluto, melhora os resultados globais e, infelizmente, as normas de adaptação clínica disponíveis não são suficientemente focalizadas, nem não dão sequer a informação que seria essencial para nos ajudar com mais de problema. Todas as normas de adaptação clínica de tratamento de hipertensão e do colesterol hoje em dia olham para os números. Continuem a olhar para os números. E era basicamente isto que vos queria dizer e obrigado pela vossa atenção. Eu penso que temos uns minutos. Muito bem. Eu trazer disto aqui, antes de começarmos a discussão, era trazer ciência de alta qualidade para responder ao que o Carlos me perguntou qual é a importância da evidência científica na prática clínica do século XXI. Então, querem que eu traga outros? Eu trago os outros. Carlos, para ter sido visto, porque sim, perfeitamente. Muito obrigado, muito interessante mesmo. Caros colegas, quem quer efetuar algum comentário, alguma questão? Muito bem. Não com as minhas provocações todas, não é só. Isto é uma loucura. Não acreditar em nada, como disse. Quem é que agora passa a fazer uma prática diferente, passa a tentar calcular o risco global dos doentes? Põe a mão no ar. Vá lá. Epá, hoje estou convincente. Sim, senhor. Isso já está a fazer bem. Um minuto vamos contar uma história extraordinária. Um dia fui convidado pelo Europeu do Porto para fazer uma conferência de abertura numa reunião que era a inauguração do Centro de Cancro da Mama deles, que é uma coisa bestial do Porto. Eu sou uma admiradora daquela gente há muitos anos e acho que são os tipos extraordinários. E tem um hospital fantástico e eu disse, senhor, muito gosto. Então, o que é que eu falo? O que o senhor quiser. Eu, quando as pessoas me dizem, para eu falar do que eu quero, fico sempre muito preocupado. Porque há aqui uma dimissão da responsabilidade que me perde. Mas estava até a falar sobre a prevenção do cancro da mama. Olha, boa ideia. Olha, que me diga, não seja muito rápido. Porque aquilo que eu vou dizer, mas comecei por dizer assim, que cheguei lá muito rapidamente. Num auditório, pai, com 400 pessoas. Médicos, enfermeiros, administradores, tinha muito fora e tudo. E eu disse, olha, boa tarde, eu sou fulano de tal, sim, senhor, vim aqui trazer a evidência científica sobre o rastreio do cancro da mama. E eu tenho muito gosto de estar aqui, e depois posso garantir uma coisa. No fim de eu falar, metade dos senhores vão estar a achar que eu estou esquizofrénico, outra metade vão me odiar, e os outros não abrem a boca, me dizem nem que sim, nem que não. Querem ver? Explica tudo, tem tempo, com a melhor evidência, que também é outra área de grande investigação, demonstrando os problemas do rastreio do cancro da mama. No fim, fiz a mesma pergunta. Quando me calei, ninguém aplaudiu. Eu disse, está-me a correr bem. Não é? Ninguém aplaudiu, estava a correr bem. Depois houve 2 ou 3 tímidos aplausos, e eu disse, bom, isto, pelo menos uma tiraram tomates, já não é mal. Quem é que eu consigo? Evidência de extraordinária boa qualidade. É o tipo de área que não vale a pena estarmos com menos conversa. E é límpido, tranquilo como isto. Quem alterou a sua opinião e passou a fazer um rastreio de maneira diferente? Não se levantou, portanto, isto tudo correu bem. Com 400, bem muito se levantou. Já não aconteceu algo semelhante, mas foi com os ginecologistas e as colegas não foram assim tão pacíficas. Eu já estou mais velho, já tenho um respeito agora para com esse mesmo tema, o rastreio do cancro da mama. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado.